Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Escalada Cast. Esse é o episódio número 4 e eu tô aqui hoje com dois convidados especiais aqui também, que mais uma vez, né, como sempre, os nossos convidados, eles são alunos do Escalada ou mentorados do Escalada. De alguma forma o Diego passou ali pela jornada, teve alguma contribuição na vida deles e eu gosto de trazer para contar uma história real, né, uma história de pessoas que começaram do zero ou iniciaram a sua jornada no Mercado Livre e hoje estão vivendo de Mercado Livre, né? Que é o sonho de todo mundo que me vê na internet, é poder falar, cara, hoje eu vivo de Mercado Livre e poucos assim, acreditam que isso é possível. Então a ideia do podcast nada mais é do que trazer pessoas reais aqui, que vão contar a sua trajetória e mostrar para os outros que é o trabalho árduo e contínuo que leva a um resultado, né, extraordinário, né? Não existe milagre, não existe fórmula mágica, mas vocês vão reparar com o tempo que existe um padrão, né? Uma similaridade em cada um que vem aqui. E qual que é essa similaridade? Não desistir, né? Insistir no negócio. E hoje eu tô com eles dois aqui, que estão vendendo no Mercado Livre há mais ou menos 3 anos, né? E, cara, uma história fantástica também, saíram do zero e estão voando na operação deles. A gente estava conversando em off aqui, planejamentos de expansão para outros modelos de negócios relacionados ali ao que eles já fazem, né? E vai ser bem legal esse podcast, só para vocês terem uma ideia do que vocês podem esperar aqui pela frente. São pessoas que, diferente do que eu ensinei até no próprio treinamento com eles seguiram muito do que eu ensinei, só que o modelo de negócio foi para uma outra linha. Eu ensino muito do método ele, né? Que você enxugar o operacional para você reduzir a margem, o seu custo operacional e aumentar a sua margem. Eles foram por um outro caminho que também funcionou muito bem, que é diversidade de SKUs, de produtos e vender na quantidade. Cara, vai ser muito boa essa história aqui, porque muitos de vocês, eu sei que às vezes são lojistas, né, ou fabricantes, que tem uma gama de produto, não sabem para que caminho seguir, então vocês vão ter um ponto de vista diferente. E um ponto de vista de 2 pessoas que chegaram agora num faturamento mensal dentro dos marketplaces de mais ou menos 1,5 milhão, né, 1,5 milhão de reais por mês, com uma expectativa desse ano aqui de bater 16 milhões de reais, né, e no ano passado eles fizeram 12 milhões de reais de receita, tá? Então olha que interessante, tem muita coisa pela frente que vocês vão gostar bastante, principalmente porque eles vão contar a jornada deles do zero, beleza? Vamos começar então. Então, cara, primeiro, bem-vindo ao podcast aí, Gustavo, João. Eu vou começar pelo João, então. Ô, João, eu quero que você conte para eles, primeiro que, pela ordem cronológica, né? O Gustavo, que é o seu tio, ele entrou depois na história, e você foi o cara que teve o primeiro contato comigo ali, né? Dentro do Escalada, a gente teve um encontro junto que você vai contar. E eu quero que você me fale o seguinte, cara. Primeiro, vamos uma parte pré-Mercado Livre, né? O que você fazia antes do Mercado Livre? O que você trabalhava? Qual que foi a sua visão para despertar o desejo de vender no Mercado Livre? O que você viu que você falou, cara, isso daqui parece interessante, né? Deixa eu ver o que fez você ter essa mudança e como que foi essa transição do CLT até começar a empreender e tudo mais. Conta pra mim essa jornada inicial aí. Opa, tudo bem? Então, nossa senhora. Não, tranquilo, velho. Vambora. Pode falar comigo aqui direto, do mesmo jeito que tava falando. Então, eu comecei trabalhando numa loja, eu era atendente, e aí eu tava no meio lá da pandemia, e aquelas coisas que as lojas estavam fechadas, e aí estavam tudo vendendo pela internet, eu acabei caindo no seu curso, que você já tinha começado a aparecer no Instagram lá, daí eu pensando numa renda extra também, eu fiz o seu treinamento, porque tava as lojas fechadas, e aí eu comecei a querer mudar de vida. Eu tava fazendo... Nossa. Não, é o seguinte, galera, olha só, é legal, porque as pessoas que eu trago aqui não são vendedores de curso não, tá? São pessoas do mundo real. Então, às vezes os caras ficam nervosos porque é coisa nova pra eles. Aparecer na câmera e falar é coisa nova. Mas eu vou quebrar o gelo aqui. Calma, filha. Calma. Fica relaxado aí que agora você vai... Não pensa que você vai pular a história, não, que você já pulou muita coisa aí. Tem como cortar isso? Tranquilo, pô. Fica em paz, Beleza. Tá tranquilo. Isso é muito bom, cara. Isso não é ruim não, filho. Isso não é ruim não.
Sabe por quê? Eu tô falando aqui, tá gravando, tá? Tá gravando. É só real, só real. A gente ninguém vive desse mundo, não, tá? É coisa normal. E eu quero saber o seguinte, antes de você contar essa parte aí, no seu CLT, quando você tava lá na empresa lá, quanto você ganhava de CLT, o que você fazia na sua empresa? Detalha só essa parte pra mim aí, quero saber o que você fazia lá. Eu era conferente de estoque e eu ganhava R$1.400 por mês. Você tem quantos anos mesmo? Agora 24. 24? Ah, então você tá novo pra caramba ainda. Bastante. E, por exemplo, ali no CLT, você nunca teve uma ideia, uma perspectiva de crescimento que você falava, pô, vou seguir o CLT ainda, porque eu acho que dá pra crescer dentro dessa empresa, ou quero fazer uma faculdade pra de repente seguir uma profissão. Qual que era a sua ideia nessa época aí? Então, eu até fazia faculdade nessa época, só que eu saí porque o ramo da empresa ele era muito legal. Eu gostava muito. De cuidar dessa parte da expedição ali? Isso, eu era conferente de estoque também. E aí, tipo assim, eu saí da faculdade porque o ramo da empresa, daquela loja, era vender coisas para eletrodomésticos e também para ar-condicionado. E daí os técnicos que visitavam aquela loja, eles falavam assim o quanto eles ganhavam e, tipo assim, era uma coisa muito distante da minha realidade. Então eu pensei, nossa, prestação de serviço também é muito bom. E aí eu acabei gostando desse ramo, porque eles ganhavam bastante como serviço, mas a loja também ganhava bastante como a venda lá dos produtos. Sim. Então foi uma coisa assim que eu gostei de trabalhar muito naquela loja e que me abriu oportunidades assim de pensar como que eu poderia fazer diferente. Legal. Porque eu estava inserido dentro da loja lá mesmo. Até para ganhar mais dinheiro, né? Você queria ganhar mais, falou, pô, o que eu posso... Viu os caras ali que ganhava mais também. Isso. E você fazia faculdade do quê? Eu fazia nutrição. Caramba, mano. Você se formou ou não? Não, fiz 1 ano e meio só. E aí, só mulher na sala? Olha, bastante, viu? É uns 60-40. Agora mudou bastante, né? De um tempo atrás era mais mulher que dominava esse mercado aí. Hoje em dia tem bastante homem já em nutrição, né? Principalmente nutrição esportiva, né? Quando vai pra atleta e tal. Mas e aí? Aí você tava nessa empresa e viu que tinha outras oportunidades ali, né? E como que foi? Então, aí eles ganhavam bastante prestando serviço e tinha bastante margem também ali nos produtos. Então eu até pensei em começar a vender por fora. Legal. Mas não por fora sozinho nessa época. Eu falei com o dono da loja para eu fazer algum serviço externo para ele mesmo. Pegar um carro da empresa e sair vender. Isso aconteceu, mas não fui eu que fui. E aí era um perfil meu também de tentar inovar algumas coisas, ter algumas ideias, e eu vi que o CLT não era muito esse caminho. Você era bem limitado, né? Tem muitas coisas para você fazer. E você tava com quantos anos? 19 anos, mais ou menos? Isso, 19 anos nessa época. E aí tem esse perfil meu me ajudou a abrir a empresa, a arriscar e criar aí o que a gente legal, porque a gente tava falando antes aqui, né? Antes da gente começar, que quando você tá nessa idade, né, não tem tanto compromisso, filho e despesas, e você tá numa idade boa pra arriscar muita coisa, né? Tem pouco a perder, né? Tem pouco a perder, muito a ganhar, né? Porque se perder, o tombo é pequenininho. Exato. Não é aquele cara que se comprometeu com uma renda e tem, né, escola de filho pra pagar. Exatamente. E parcela de apartamento, tudo isso. E é bacana que você pode experimentar e testar coisas novas. O problema nem todo mundo tem essa mentalidade, né? Muitos acabam se acomodando e quando cai a ficha já é tarde. O cara já passou muito tempo, não arriscou, e aí quando ele decide arriscar, que daí entra muito da sua parte também, né, Gustavo? A hora que você começar a contar vai chegar nessa parte, que daí é tarde, aí você começa a dar mais frio na barriga, você fala, pô, será que é isso mesmo? Será que eu devo? Né, tô ganhando bem na minha empresa, demorei pra conquistar esse espaço e agora, né, largar pra empreender um negócio do zero, não é tão simples assim, né? E aí, beleza, aí você tava lá, percebeu que, pô, quero começar a empreender na questão da venda dos produtos, né? E aí, como que veio a questão do Mercado Livre? Pra a ideia de vender o produto dentro do Marketplace? Então, aí eu saí da loja e eu comecei a consertar os eletrodomésticos, junto com um cara que eu conheci. Prestar o serviço também. Isso, exatamente. E aí, a gente, em conjunto, decidiu que eu ficaria mais com a parte das vendas no Mercado Livre, que ele já vendia. E aí eu fiquei responsável pela venda online e ele pelo serviço. Aí depois nós encerramos essa parceria e eu continuei vendendo. Legal. E aí foi quando eu tomei mais tração, aí eu conheci o seu curso. Foi quando eu comecei a investir um pouquinho mais mesmo, porque eu já estava sozinho e eu precisava fazer dar certo.
Legal. Essa fase que você falou, conheci o curso e queria investir um pouco mais. Por exemplo, quando a gente falo com o pessoal que me segue, que está começando agora, o problema deles é mais a limitação financeira, né? Tipo assim, quanto que eu coloco dinheiro, ou de repente, eu sou CLT ainda e não sei se eu vou conseguir me dedicar. Nessa parte, você já não estava mais na empresa, você tinha saído da empresa, ou ainda conciliou as duas coisas. E quanto você colocou de dinheiro, por exemplo, você entrou pro treinamento, então teve o dinheiro do treinamento, e quanto você colocou em produto na época, né? Que tipo de produto você pensou em vender na época? Como que foi esse início seu? Então, eu comecei vendendo um produto que a gente já trabalhava, e esse produto ele ainda é presente conosco. Só que eu esqueci sua pergunta. Não, eu falei isso, que quanto você colocou de dinheiro para começar o negócio ali? Sim. Eu ganhava 1.400 naquela época, e daí eu guardei alguns meses parte desse dinheiro, e eu consegui investir ali uns R$1.000 na primeira compra. Porque eram 2 produtos só, era uma variação pequena, então eu consegui comprar um estoque razoável deles, e depois que eles foram vendendo e gerando uma margem, que na época eu não sabia calcular muito bem a margem, mas eu sabia que estava saudável. Tava dando mais lucro desde o começo. Tava dando lucro desde o começo, mas não era claro, não sabia. Se alguém me perguntasse quanto você tem de margem hoje, eu falava, tá dando certo. Sim. E, por exemplo, uma coisa legal que você falou antes aqui, é que você, quando entrou pro Escalada, depois de um tempo você entrou pro clube, né? Que era aquele grupinho que eu tinha feito uma época, que o pessoal entrava e tal. E aí você viu muita gente comprando os produtos lá, que eram mais produtos chineses, né? Por isso que eu falei pra vocês que eles foram para uma outra linha. Isso que você vai ver a parte que eles vão contar da história deles. Foi a mentalidade que ele teve para partir para o Oceano Azul, né? Uma linha de produtos que não tem aquela competitividade, só que exige um pouco mais de conhecimento, de pesquisa, de análise, né? E você falou que como você já tinha uma experiência com linha branca, né? Com a parte de manutenção que você explicou agora que você participou, então você viu que tinha peças, né? De reposição, enfim, das manutenções que você fazia, que vendia bem na internet. E que pouca gente vendia e tinha uma margem boa, né? Como que foi, assim, pra você encontrar esse fornecedor, para você decidir o produto que você ia colocar? Você já foi direto para esse tipo de produto, né? Isso. Eu continuei comprando de uma fábrica que eu já conhecia. Perguntei para a fábrica se eu poderia comprar depois que eu saí da loja, e daí ela permitiu. Então, dessa loja surgiu essa percepção de comprar muitos produtos, né? Foi uma coisa que não fez com que eu seguisse o método ele, porque na loja já tinha muitos produtos, então eu meio que acostumei a ter muitos produtos, essa variedade, então eu peguei esse gancho da loja, e foi isso que aconteceu. Até porque manutenção é muita peça, né? Então bastante, você tem que ter de tudo para oferecer pro cara, né? Isso, exatamente. Então com essa visão eu acabei optando por ter mais produtos, mais opções. E, por exemplo, quando o cara comprava peça de reposição para manutenção, era normal o cara acrescentar outros produtos que você vendia no carrinho também? Ou ele ia mais naquilo específico e comprava um produto só? Fazia mais vendas casadas ali? Sim, acontecia bastante. Depois que a gente começou a diversificar mais os produtos, acabou saindo mais, porque as pessoas vinham através daquela necessidade que ele já tinha. Eu vou entrar ali no Mercado Livre, vou comprar a peça que eu preciso. Então eu já estava ali oferecendo, só que depois que ele entrou para a loja, ele via que tinha mais coisas e acabava comprando muito mais. Legal. Isso é a vantagem de você trabalhar nichado também, né? Quando você trabalha nichado, você tem uma variedade, muitas vezes, outros produtos do seu segmento certo. Por exemplo, hoje eu ensino o método de você trabalhar com aquilo que te dá margem, aquilo que põe dinheiro no seu bolso e tal. Só que eu trabalhei com a 3 Seconds a minha vida inteira, 9 anos, e era nichado em academia, né? Sim. Então acontecia muito isso também. O pessoal entrava para comprar um hand grip ali, e comprava uma barra de pull-up, comprava uma barra de push-up, comprava um colchão de yoga, entendeu? A esteira, enfim, comprava outros produtos, porque acabava, né, vendo que tinha mais coisa, acrescentava no carrinho, vinha tudo do mesmo fornecedor, entregava tudo o pacote junto, e é uma coisa boa do nichado, que muitas vezes no multinicho não acontece tanto, né? A diferença do multinicho é mais a questão da escala de determinados produtos que no nicho não tem. Mas e aí? Aí beleza, aí você começou a vender esses produtos e como que foi a parte... ali você falou que tinha saído do CLT já, né? Sim.
Tinha saído do CLT. E você tava conseguindo se manter com o Mercado Livre, tirando uma renda pra... Ah, não, você entrou no seguro-desemprego, né? Isso. Como que foi? Você saiu, foram 6 meses ali que você colocou o dinheiro de volta no negócio, né? Conta aí. Isso, eu pedi, fiz um acordo lá com o seguro-desemprego, e aí eu, com esse dinheiro, eu vivia com o mínimo possível, morava com a minha mãe ainda, então eu contribuía ali o mínimo possível, e todo o restante eu colocava em produto de novo. Então eu sei que estava dando certo, porque cada vez que eu ia comprar lá no fornecedor, eu comprava mais. Então o meu poder de compra estava aumentando muito. Tinha então por isso dinheiro. que eu sabia que estava dando certo, por mais que não soubesse a margem redonda. E aí isso daí foi só permitindo com que a empresa fosse crescendo mais, sem que eu tirasse. E quando eu precisei tirar, que eu realmente iria ficar sem salário, a empresa já estava boa o suficiente para ter alguma retirada ali. Isso no intervalo de 6 meses, né? No intervalo de 6 meses. O Gustavo, ele veio depois, né? Ele veio assim que acabou esses 6 meses. Assim que acabou. Exatamente. Legal. Foi então bem vamos na lá. Aí beleza, aí você tava lá 6 meses, nesse período de 6 meses que você começou, que foi o tempo que você tava no Escalada, no clube, né? E por exemplo, quando deu o período de 6 meses, você já tava mais ou menos com quanto ali de faturamento, como que tava a empresa? Então, eu fui pegar esses números depois que a gente foi migrar pro Simples Nacional. E aí foi em torno de 20, 22, 26, aí depois foi para chegou a 40 mil. Caramba. 40, 60 mil o último mês. E o seu seguro-desemprego era quanto que você recebia mais ou menos? 60 mil de faturamento, né? O meu seguro-desemprego era 1.200, um salário mínimo. E mesmo colocando de pouquinho em pouquinho, ainda cresceu rápido, né? Isso. Então realmente o produto tinha uma margem boa, porque era uma margem que ninguém tem interesse em vender e mais pessoas precisam, né? Exatamente. É tipo uma demanda que ela existe, mas ninguém enxerga aquele tipo de produto, né? E quem enxerga meio que surfa sozinho, né? Sim. Acaba... E aí o Gustavo chegou, agora vamos lá, Gustavo, como que foi o seu início ali? O que chamou a atenção? Eu vi, né, ele nessa batalha aí toda, ralando lá sozinho, morando lá em Bragança, lá com a minha irmã e com a minha mãe. Ele é sobrinho, viu, galera? É meu sobrinho aí. O João é sobrinho dele. Não parece, assim, parece que a gente é irmão, mas na verdade... Mas assim, eu entrei, né, e vi ele lá, falei, não, vamos precisar crescer esse negócio. Na época eu não tinha tanta expectativa de estar do tamanho que a gente está hoje, né, até por não estar vivendo esse mundo, né. E aí eu comecei a ajudar mais na parte estratégica, na parte financeira, na parte de organizar a casa mesmo. Aí a gente abriu o Simples, o primeiro CNPJ, aí começamos a crescer. Desde o primeiro mês, segundo mês, a gente já partiu para importação, com cubagem pequena, né? Era LCL, né? Compartilhada, a simplificada, enfim, vários métodos ali para tentar baixar o custo de compra, né? E aí, né, a primeira importação, algumas delas lá, eu lembro que uma demorou 5 meses para chegar aqui, que o navio deu a volta ao mundo, né, e não chegava nunca, e aquele fluxo de caixa apertado do começo, né? A gente também teve essas dificuldades, que acredito que quem está começando, o caixa é pequenininho, a falta do caixa, do giro, né? E aí, mas mesmo assim a gente quis encarar essa questão, a gente entendeu que seria o melhor caminho. E desde então vem crescendo esse volume de compra, de importação, aí virou um container, virou 2, e hoje a gente já está com um volume bem maior do que isso. Legal. E fomos estruturando. Aí aquela coisa que eu acredito que acontece com todo mundo aí, né, que ficou pequena a casa lá onde ele estava, né, a gente lotou o quarto, depois lotou a sala e não cabia mais. E aí, como eu moro aqui em Americana, a gente tomou a decisão de trazer ele para cá, né? Porque eu estava ajudando, entre aspas, assim, à distância. E aí ele trouxe ele para cá, alugamos um salãozinho pequeno. Aí ele, né, alugou uma kitnet, teve o primeiro desafio de morar sozinho, né? De sair da casa da mãe e tal. Então teve toda essa mudança também que envolve no dia a dia do trabalho, né? E aí com esse salão foi crescendo também. A gente foi contratando já o primeiro, o segundo funcionário. E aí ficou pequeno esse salão, a gente mudou de novo para um salão maior. Antes de você chegar agora onde você está, senão a gente finaliza o podcast. Vai controlando o seu ritmo aí. Eu quero saber uma coisa de você agora, porque eu acho que a maioria vai se identificar ali, que é o que a gente estava falando lá da algema de ouro ali. Porque é o seguinte, pessoal. A gente tem uma questão aqui que o Gustavo, ele é um cara que ele já estava consolidado no mercado tradicional de trabalho, né? E tinha um bom salário. E que na época já
Você era casado ou não? Sim, sim. Com filho, com... Tenho 2 filhos, sou casado, minha esposa é brava, como a de todo mundo aí que tá vendo, igual a do Diego também. É isso aí. E aí ele era CLT, e como que foi essa transição? Porque assim, você abriu ali quando você ganhava pra mim, que era em torno de 15 mil, né? Você tirava como CLT. E aí, cara, né, pra quem tá assistindo o podcast aí, vocês sabem o quão difícil é no mercado tradicional você ter um salário que passa assim de 7 mil, 8 mil, né, 10 mil, 15 mil. Primeiro que você tem que ter muito tempo de casa, né, numa empresa bem estruturada, que confia em você. Muitas vezes essas empresas, para você chegar num patamar desse, exige uma formação, de repente uma especialização, né, um MBA, alguma coisa do tipo. Não é fácil chegar num salário como esse, né? É assim, empreendendo hoje você, obviamente, né, é pelo seu mérito, você consegue acelerar o processo, mas trabalhando para alguém não é algo simples de acontecer. E principalmente quando, igual ele, 2 filhos, tinha esposa, tem a esposa, é uma decisão complicada. Como que eu vou trocar o certo pelo incerto, né? Porque apesar de qualquer coisa, o João tava ali em 40 mil de faturamento, ainda, pô, né, não é nada que você fala, nossa, vou entrar porque já deu certo, já vou ficar rico, não é isso que aconteceu. Né? Então foi uma decisão que eu acho que pesou ali também, né? Como que foi isso aí? Tem que ser muito bem pensada, né? Mas como você falou, né? Talvez quando... minha geração lá atrás, a única forma que a gente tinha de crescer, vencer na vida era, sei lá, estudando, arrumando um trabalho, fazendo essa carreira que você comentou, né? A internet explodiu aí de um tempo para cá, que a galera tem uma outra mais jovem, tem essa oportunidade, né? Então, assim, eu tinha um salário bom, né? Nunca tive só um salário da empresa que eu trabalhava, sempre fiz coisas também para sempre tentar aumentar a renda, enfim, outras atividades de investimentos por fora, tal. E esse eu vi para ajudar ele, na verdade, assim, a sair melhorar a vida, né, como um todo. E aí o negócio começou a crescer, e eu trabalhava já, o que a gente falou da gema de ouro, né, o salário dos 5 dígitos aí, para quem ganha um valor razoável de salário, ele limita muita gente a seguir um desafio maior, querer ganhar mais, ou melhorar de vida, ou até mesmo uma renda extra, né, porque o cara medo se sente confortável, né, pô, eu ganho aqui X mil reais por mês, já sou um gerente, já sou um líder aqui da empresa tal, tô seguro, né? Então, se eu ganhar isso aqui até o final da minha vida, eu vou tá bem, eu tenho um padrão de vida legal. Então, para quê, né? Então, acaba limitando o sonho que a gente falou antes aqui. Realmente, eu acredito nisso. Mas na minha realidade, não. Eu tentei conciliar um tempo o CLT e outras atividades com a do Mercado Livre. Depois que ele veio para a Americana mais próximo aqui, a gente conseguiu dar mais atenção, estar mais perto, e o negócio foi crescendo. Aí eu vi tanto potencial no seguinte, tipo assim, falei, cara, é matemática, né? Se eu faço X, vem Y, se eu fizer 2X, vai vir 2Y, e aí foi indo, me deu a confiança de sair, de seguir esse desafio de empreender, né? E ajudou, porque assim, eu falo pro pessoal, é legal, porque o último episódio a gente fez com sócios também, né? E vocês também são sócios, e eu falo muito da importância dos sócios eles serem complementares, né? Porque se muitas vezes você tem 2 sócios que têm o mesmo perfil de comportamento, de personalidade, né? Digamos assim, 2 perfis muito conservadores ou 2 perfis muito arrojados, né? Você não tem um equilíbrio. Sim. Vai muito na emoção, o outro segura muito. Se são 2, os 2 vão segurar muito, vocês não crescem por medo. Se são 2 arrojados, muitas vezes vão tomar decisões, né, só pensando em dinheiro e tira a longevidade, a segurança da empresa. E o Gustavo, você falou que você foi do financeiro, sempre trabalhou com financeiro, né? Assim, eu sempre gostei dessa área também, quando eu era mais... Assim, eu vejo que você já falou muito sobre bolsa, lá atrás você queria até montar lá o negócio de investimento, galera que você tentou, eu também fiz isso por um bom tempo. Ganhei uma grana lá atrás, aquela coisa do mini índice, mini dólar, aquela loucura lá, venda descoberta, opções, tá? Então eu sempre trabalhava, mas eu tentava complementar a renda de alguma forma. Então o meu perfil sempre foi esse, assim, de tentar fazer alguma coisa diferente, de sair onde estava, né? De saber que aquilo ali a gente pode mais, né? E aí surgiu isso aí para a gente continuar crescendo, enfim. E, por exemplo, você ganhava bem como CLT, tinha uma certa segurança, né? Pelo menos uma falsa sensação de segurança. Sim, sim. E a gente sabe que a família, ela
ela vai participar das nossas decisões, direto ou indiretamente, né? Com certeza. E você tomar uma decisão dessa, muitas vezes faz com que quem tá do seu lado fique, pô, mas será que esse é um ponto curioso na minha... Como que foi isso daí? Porque pra mim foi assim, eu segurei mais que todo mundo, acredita? Então todo mundo já tava me empurrando. Tipo, cara, já demorou, sai logo. Até a sua esposa. Nossa, mais ainda, né? Porque ela tava vendo que o negócio tava crescendo, ela falou, nossa, agora vamos viajar pra caramba, né? Vamos aproveitar logo esse negócio. Então ela me incentiva nessa parte. Então eu acho que o cara que mais segurou fui eu mesmo. De todos os meus envolvidos, da minha família, da minha esposa, de todo mundo. Demorou ainda pra... Demorei demais. Hoje, você conciliou, né? as duas coisas? Quase todo o tempo. Esse ano que eu saí, vamos dizer. Esse ano? Então acho que eu segurei muito, assim, olhando hoje, assim, eu falo assim, não, deveria ter saído antes, porque o dinheiro em si, aquela grana, aquela coisa já estava tranquilo, assim, entendeu? Mas é uma coisa legal que você falou também, que eu tento trazer muito essa mentalidade para eles, que vocês seguraram as retiradas da empresa para continuar fomentando. Então é importante, no seu caso, se manter como CLT por um período para crescer mais rápido, né? Ajudou a alavancar, com certeza. E me fala uma coisa, vocês quando viraram sócios, você, então, tinha o CLT, horário comercial, que trabalhava? Sim. Tá, então você auxiliava ele, vocês foram complementares, né? Sim. Você, qual que era a função sua na empresa e qual que era a função do João nesse momento ali, onde vocês dividiam as atividades ali? Então, naquela época eu fazia a parte de colar etiqueta mesmo, preparar todo o full inteiro. A gente demorou para ter um primeiro funcionário, então eu fazia realmente tudo. Todo o processo de ir lá, colocar, levar no correio, levar na agência, algumas vezes levar lá no Mercado Livre também, lá no CD, né, que eu fiz alguns agendamentos, daí eu pegava o carro da minha mãe, ia levar lá, e daí essa parte assim contribuiu bastante para que a gente enxugasse os custos, e aí pudesse depois trocar de cidade, ter aquele galpãozinho maior que a gente pegou, então foi ajudando. E ele fazia a parte que não precisava estar presente ali, mas também muito importante. Qual que era a parte do Gustavo? Procurar produtos novos, né? Aí definir a margem que a gente queria trabalhar, né? É que daí você já estava importando, certo? Sim, já. Aí o buscar até hoje eu faço mesmo. isso, até hoje. Eu já tenho um relacionamento com os fornecedores de lá de 2 anos, já com as mesmas pessoas. Até os próprios chineses já lembram de coisas que eu falei 1 ano atrás, nem eu lembro mais. Legal. E aí, enfim, o meu relacionamento com ele sou eu que faço, a parte de câmbio, toda a parte financeira e a parte de estratégia de quanto a gente vai reinvestir, quanto a gente vai segurar, quanto a gente vai tirar. Legal. E, por exemplo, dos que vieram até aqui hoje no podcast, né, que a gente renovou o podcast, nenhum importa ainda. Né? Vocês são os primeiros que já começaram logo de cara importando. Então vocês já viram a importância, assim, em relação à margem, né? Que trazendo de fora, obviamente você tem mais opções, só que trazer de fora também envolve uma série de questões, como estudo de viabilidade muito bem feito, conhecimento de mercado, você tem que saber fazer conta, porque assim, são 3 meses para chegar a mercadoria aqui, será que vai ter fluxo de caixa para manter a operação? Ou será que eu vou ter que parar a operação para chegar a mercadoria? Então tudo isso tem que ser pensado. Fala para eles ali, quando você começou a importar, como que você fazia o seu estudo de viabilidade? Como que você chegou na conclusão de, esse produto é bom, esse produto não é? Se puder até dar um exemplo de um produto que vocês trouxeram, que você avaliou e falou, cara, esse produto, como que eu achei ele? Foi no Alibaba que você consultava? Como que você fazia o processo de importação? Desde o começo a gente faz a pesquisa de mercado, como você ensina, né, para todo mundo. Aí no meio do caminho a gente tentou inovar, né, trazendo produtos que não tá aí no olhar de todo mundo, com poucas quantidades. A vantagem de você ter o mesmo fornecedor lá na China é que você pega os produtos que você já vende com recorrência, com margem alta, e encaixa 1 ou 2 produtozinhos para testar. Então ele não te exige de trazer grandes quantidades desse produto, ele coloca no bolo, entendeu? Sim. Então, uma estratégia que a gente usa que vem dando certo. Então, aí chega esse produto, ele tem uma margem gigante, que só tem, praticamente está sozinho no mercado, e aí ele deu certo, validou, você pisa no acelerador daquele produto. Só que cada ciclo, como você falou, são 3, 4 meses, né? Porque são 2, 3 meses para chegar, mais 1 mês para você validar, aí você faz um anúncio, ele está frio. Então, cada ciclo de incremento de SKU ou
de qualquer mudança de estratégia são 4 meses. A gente divide o nosso ano em 3 períodos de 4 meses, né? Tanto para financeiro quanto para medir resultado, se o produto deu certo ou não, esse tipo de coisa. Então, desde o começo, a gente faz esse estudo, tipo, a gente sabia que as primeiras importações, então até é legal para a galera saber que, tipo, você vai importar a primeira vez, uma simplificada, como o Diego sempre fala, ou um LCL, uma compartilhada, você vai comprar 1.000, 2.000 unidades, você não vai ter melhor preço, você pode ter, assim, garantir o seu estoque, você não quer ficar na mão aqui do chinês, você não quer ficar na mão de uma importadora aqui, que às vezes acaba o estoque dele e você fica na mão do seu produto que você não vende. Então você vai importar, a gente tomou essa decisão também por isso, não só pela margem. Porque a gente ia comprar aqui e acabava, aí tinha que esperar se o cara ia comprar mais ou não, ficava dependendo dele. E para nós já era um produto bom. Então, além da margem, a gente no começo já nem tinha tanta margem assim, mas a gente garantia o estoque, entendeu? E o desafio maior é o fluxo de caixa, sem dúvida nenhuma, porque agora mesmo a gente tem um exemplo que o frete triplicou, né, internacional, e o dólar subiu muito. Então, só de variação, tanto cambial como de frete, o seu fluxo de caixa, você programa um exemplo, uma compra de 500 mil, um exemplo, vai para 650 mil, assim, no piscar de olhos. E se você não precifica bem, sua margem ficou ali no meio do caminho. Exatamente. E se você também não tem o fluxo de caixa saudável, porque da onde que eu vou tirar essa diferença de 150 mil? Tem que ter no caixa. Porque senão o produto chega no porto, ou você paga ou você não desembaraça. É isso mesmo. Então, da onde você vai tirar essa grana? Você tem que ter um fluxo de caixa forte, bem planejado. Contando com esses imprevistos. Contando com esses imprevistos. É claro que às vezes você faz umas doideiras, né? Eu mesmo já fiz de trazer coisa na época lá, que eu falei, cara, tá no timing, se eu tiver que esperar para a próxima importação, eu vou perder o time, né? Eu já até contei essa história, algumas vezes aconteceram já. Mas, por exemplo, teve uma vez que eu comprei um produto que eu vendia produto de CrossFit, né? E na época, o CrossFit tem uma... Você já treinou no CrossFit ou não? Não. O CrossFit, ele tem uma competição oficial que chama o Open, né? Que são os abertos que você faz online, grava o vídeo treinando, e os melhores de cada continente ali, né? América do Sul, América do Norte, ganham a qualificação para ir para fora. Só que, cara, né? São pouquíssimos que conseguem se classificar. Só que todas as academias afiliadas de CrossFit participam disso. E na época, eles colocaram um exercício que a gente ia usar uma dumbbell, né? Que seria dumbbell é um halter sextavado específico para CrossFit, que era muito usado na CrossFit, que era da marca Rogue Fitness lá, americana. E, cara, tinha que ser aquele modelo lá. Eles padronizaram no mundo inteiro e, tinha que usar aquele modelo. Não podia ser outro modelo. Ela é em libra, ela não é em quilo, porque americano é filho da puta, né? Eles não vai para aquilo que é o modelo europeu. Tudo para eles é diferente, né? São pé, fit, né? É tudo assim. E é libra. Então a gente teve que se adaptar à libra. Aí eu comprei um lote, eu falei, cara, não posso perder essa oportunidade, porque o Open é agora em fevereiro, e eu tenho que estar com esse container aqui, com esse monte de dumbbell, porque as academias de CrossFit vão cair babando, e só eu vou ter isso no mercado. Era um peso específico, que era masculino e feminino. E aí eu trouxe uma enxurrada dessas dumbbells aí. E aí é isso, na época eu não tinha nem o dinheiro em caixa total, e eu fiquei meio contando com a sorte. Eu falei, pô, beleza, vou pagar uma parte lá da China, do fornecedor, e o imposto ou os custos que você paga aqui quando chegar. Sim. E aí essa outra parte até chegar eu me viro, né? Mas beleza, nessa de se virar, eu já contava com a venda dos produtos. Eu já falava assim, pô, deixa eu já colocar no meu site. Além do Mercado Livre, eu também levava os donos de academia para o site. E entrei em contato e já comecei a fazer venda casada. Eu falei, mano, vai chegar a dumbbell aqui e tal. Você já não quer pegar em primeira mão o preço assim. Você já me antecipa 50%, quando chegar, paga os outros. Aí eu falei, com essas antecipações eu pago o container, pago quando chegar aqui, né? Mas quem disse que eu consegui levantar tudo, né? Aí é aquela loucura, você vai dando um jeito aqui, vende ali, faz o corre, deu tudo certo no final. Mas deu errado a minha estratégia. Por quê? Porque o Brasil... Cara, Brasil, um país subdesenvolvido, né? Que para você ter uma academia de CrossFit aqui é caríssimo. O dono da CrossFit, ele tem que ter o level 1, que ele paga $1.000 para tirar. Eu fui level 1, só que na época, né, $1.000 era muito dinheiro. Ainda é dinheiro pra caralho, ainda hoje é mais ainda. E para você ter a afiliação da CrossFit, você paga $3.000 por ano. Então, assim, para ter uma CrossFit afiliada é caro. E os donos de academia começaram a reclamar com a CrossFit, falar, cara... E o Brasil, na época, era o segundo maior país do mundo, com o maior número de academias de CrossFit, mesmo com as dificuldades que a gente tinha
de cambial e tal, né? E falou, ô CrossFit, seguinte, a gente não consegue participar, mais de 90% das academias vão ficar de fora, porque no Brasil a gente não tem acesso a esse produto que você está exigindo, que era aquela dumbbell sextavado. E aí a CrossFit abriu uma exceção pro Brasil e permitiu o Brasil usar pezinho de academia, desde que colocasse numa balança e batesse o peso. E aí eu tomei no rabo. Porque ao invés das pessoas comprarem a minha dumbbell, que seria a dumbbell oficial, liberaram a dumbbell de academia. Aí, porra, falaram, não vou gastar com essa dumbbell porque deixaram usar outra. E aí, cara, eu tive que sentar naquele monte de peso lá e só fui vender na pandemia. Só fui vender assim, rápido mesmo, quando veio a pandemia. Então. Porque daí o nego ficou doido atrás pra treinar em casa e tal. Aí também eu recuperei. E recuperei ainda mais, porque eu joguei o preço lá pra cima, porque na pandemia, tudo escassez, todo mundo tava querendo comprar. Eu falei, velho, quer comprar, agora vai pagar o preço. Aí fui fazendo os aumentos, mas zerou. Zerou em coisa assim de 2 meses. Caramba. Entendeu? Então, foi um perrenguezinho ali, mas por outro lado, a gente conseguiu se sobressair. E quando você ia trazer o produto da China, o que você avaliava no produto? Primeiro, para diferenciar ele do mercado interno, para não cair nessa, pô, eu vou trazer, mas todo mundo tem aqui, todo fornecedor tem e tal. Então, o que você avaliava no produto? E precificação, o que você achava de margem de contribuição boa para você falar, esse eu trago, esse eu não trago, porque não tem a contribuição que eu quero. O que você avaliava? A primeira coisa, se ele estava aqui a primeira coisa, o volume, né? Se ele tinha um certo volume, não aquele volume estratosférico lá de produto hypado, a gente nunca foi nessa linha, mas se ele tivesse um produto assim, se eu trouxer X de quantidade, ele vai durar, essa quantidade que eu posso trazer, ele vai durar para mim 3 meses, o ciclo da importação, para mim repetir a compra dele cíclica. Então essa é uma estratégia que a gente seguiu. Então, ele tem um volume que se encaixa nessa estratégia. Ok, passou. Ele é um produto que tem aqui no Brasil, que a galera, todo mundo tem, tá de fácil acesso pra galera? Então eu corto. Então, então pra mim, assim, não preciso importar, eu compro aqui, que lá você fala, né? Às vezes você vai importar, mais fácil você comprar aqui, você não precisa pagar antecipado, vai pagar um pouco mais caro, mas, né? Tem o risco da importação. Né? Muitas vezes não. Às vezes paga até mais barato. Mais barato aqui do que lá. Concordo com você, exatamente isso. Então, o produto tá aqui, eu não preciso trazer esse cara daqui, eu não preciso antecipar 3 meses de grana, enfim. Segunda parte da análise era essa. E a terceira, a margem, né? Para que preço que eu posso vender, né? Se ele for me dar 10% de margem, não compensa eu trazer, né? Eu preciso trazer ele com 25%, que é a margem que a gente tende a navegar, pelo menos, né? Legal. Então ele se encaixou nesses 3 critérios, beleza, tá no perfil tá bom, que a gente entende, E assim você vai compondo. Aí você vai comprando o que o dinheiro permite, depois vai aumentando. E o detalhe, Diego, é que, não sei se eu falei antes, mas hoje a gente chegou nesse crescimento sem dinheiro terceiro ainda. A gente só tá com capital próprio, só de reinvestir no próprio... Isso. E aí a gente está entrando num patamar que talvez o capital próprio, assim, a gente está tendo um custo de oportunidade, né? Porque o que o meu caixa permite, eu já tenho mais oportunidade para fazer do que o caixa está permitindo. Com certeza. Até para dando uma lição para eles ali, uma coisa que a gente fala muito, mas nem todo mundo acompanha Store todo dia, nem todo mundo é nosso aluno, né? Espero que seja, compra meu curso, brincadeira. Nem todo mundo é nosso aluno, mas o que acontece, cara? Isso daí é uma coisa muito boa, que eu já passei por essas 2 etapas, tanto comprar produtos aqui, vender como eu faço hoje, inclusive, importa coisa ainda, mas boa parte são produtos que todo mundo tem acesso, né? Porque é o que eu ensino, então eu provo que aquilo que eu ensino realmente funciona. Só que o outro lado foi o que eu fiz a vida inteira, né? Eu sou quem eu sou, eu construí o que eu construí porque eu também fiz o que vocês fizeram aí, né? De trabalhar ali. Então eu sempre trouxe as 2 visões para eles, que é o seguinte, se você quer margem, muita margem, diferenciar do mercado, você tem que olhar para onde ninguém tá olhando, certo? Olhar para onde ninguém tá olhando. Segunda coisa, produto atemporal, que é um termo que eu sempre bato na tecla, porque produto hypado chinês, que a gente vende aí no dia a dia, que coloca e faz, ele é um produto excelente. Ele é um produto que dá uma injeção de caixa, ele é um produto que você respira, você fala, caramba, tá dando certo, você se empolga, só que ele é um produto com baixa previsibilidade. É um produto que você não sabe até quando ele vai colocar dinheiro no seu bolso, tá? Do jeito que tá colocando agora. Porque esses produtos, eles têm um pico de receita, esse pico na linha dele, né, na linha temporal dele, ele pode levar 3, 4, 5, 6 meses, ele começa a cair,
ele vai chegar numa estabilidade e ele vai se tornar atemporal também. Porque eu vou dar um exemplo, vai. É igual eu falei no podcast passado, eles fizeram mais de R$1 milhão vendendo a garrafinha de água colorida. Só que foi moda, TikTok, vai. Nossa, vendeu pra caramba. Vendeu, beleza. Ela subiu, teve o pico, caiu, estabilizou. Por quê? Não vai parar de vender garrafinha de água. Só que nem todo mundo quer aquele modelo, porque o blogueirinho já não tá mostrando, a blogueirinha já não tá mostrando, né? Mas que vai vender, vai, é uma garrafa de água, cara. Você é commodity, vai vender sempre, entendeu? Surgiu outro modelo. Surgiu outro modelo, aí já... surge outro, mas aquele colorido vai continuar vendendo. Maquininha Dragão, porra, daí a gente já colocou no bolso mais de R$1 milhão, fácil. Sim. Só que assim, vai parar de vender? Não vai. É máquina de cortar cabelo, todo mundo vai cortar cabelo a vida inteira. Só que aquele pico não tem mais. Então você tem que se contentar com o que vem depois, né? Aquele pico não tem mais. Então, a gente que trabalha com muito produto de hype, você tem que estar numa busca constante de fazer a manutenção desse ciclo, né? Desse ciclo aí de altos e baixos, de trocar e vai, troca e vai. E beleza. É um modelo de negócio. A gente sabe se adaptar a isso, é legal de trabalhar. E existe o outro também, que é igual vocês, que eu fiz a vida inteira, né? Que é pegar um produto atemporal, ele não tem esse pico de venda, ou já teve no passado, mas não tem mais, certo? Verdade. Você vai para uma variedade maior, uma gama maior, só que por outro lado, você tem estabilidade, uma segurança, você tem como contar com aquele dinheiro para decisões estratégicas, você consegue fazer um planejamento orçamentário, você entende muito bem disso. Você fazer um planejamento orçamentário, se você não sabe se no próximo trimestre você vai contar com aquele faturamento, é complicado. Agora, um produto atemporal que você sabe, beleza, pode ser que uma hora venha um outro produto e substitua aquele, pode acontecer, qualquer produto pode, mas você tem uma segurança. E você tem variedade, né? Então, uma coisa que eu falo pra eles assim, pô, legal, cara, quero vender produto chinês, não quero fazer igual eles, ou quero fazer igual eles, não quero ir pro chinês. Você tem momentos pra fazer isso. O cara que tá começando com pouca grana e muitas vezes não enxerga isso na China, não é fácil, cara, não é fácil. Não. Né? O João, ele conseguiu ter essa visão porque ele trabalhou numa empresa que fazia isso, ele começou a fazer manutenção, ele viu que aquelas peças eram requisitadas e aí abriu a mente, mas você nem sempre teve as mesmas experiências do que ele, então calma, não é assim tão simples, né? Segundo, eu acho que o Escalada também deve ter dado uma visão para você de pesquisa de mercado, viabilidade, né? Da importação, dessa parte, né? Então, o que eu falo bastante pro pessoal? Você pode começar do jeito que for mais fácil pra sua realidade para você dar o primeiro passo. Beleza, cara, tá com produto chinês, tá vendendo muito? Não vale a pena você catar produto que é hypado aqui e querer trazer da China. Não vale a pena. Por quê? De jeito nenhum. Não vale. Você não vai ter preço. Vamos falar de câmera lâmpada, que é o que vem até hoje. Você não vai ter preço. Porque chinês traz aqui, cara, é assim, é mais de dezenas de containers chegando todo dia desse produto. Aí você fala, não, cara, eu pago aqui R$38, mas na China eu vou conseguir trazer a 32. A hora que você for precificar, você até consegue. Se você trouxer 10 milhões de reais. Porque se o chinês está trazendo tanta quantidade e está vendendo nesse preço, não é você trazendo 100 mil reais que vai conseguir esse preço, não vai. Por quê, cara? Tem abundância no mercado interno. Se tem abundância, tem custo baixo. Então você está pagando o mínimo que dá para pagar, sem contar que produto chinês ainda tem, né, de chinês mesmo tem suas fontes duvidosas, né, vem via Paraguai, muitas vezes entra sem pagar imposto, então você definitivamente não vai conseguir pegar um produto hypado aqui e conseguir mais barato na China, a não ser que você pegue no comecinho dele, onde não tem abundância de chinês trazendo. Na hora que eles começarem a trazer, o preço vai lá para baixo e você não consegue mais. Esquece. Já aconteceu com a gente num produto que a gente comprava ele antes, aí vendia com margem gigante e no meio do caminho os chineses chegou a tropa, aí acabou a margem, zerou literalmente. Aí ficamos, como eu tinha um estoque razoável, fiquei com uns 3 meses de estoque desse produto. Só que aí foi um hype tão rápido que a galera entra, igual você fez, eu acompanhei o caso do boneco lá. Sim, o azul. O azul. Cara, praticamente a mesma coisa, assim, a galera vem e arrebenta. Queimaram o mercado de uma vez. A galera arrebenta com o produto. E o produto eu comprei antes, eu vendia antes, ele é excelente, ele é atemporal. Só que a galera veio e arrebentou de um jeito que... Descobriram e... Que aí arrebentaram, descobriram, tal, todo mundo comprou, o chinês vendeu todo o estoque dele, só que aí como tá num preço tão ruim, ninguém compra mais do chinês. Aí ele queima o produto pra galera, vende o resto.
E aí nem ele compra mais, né? Porque não tá tendo tanta saída assim. E aí a gente volta de novo no patamar. Você volta... porque o produto é bom, entendeu? É só... Parece que vem uma onda, cara, que arrebenta com o negócio. Então a gente viveu isso também nesse meio tempo que você acabou de comentar. Sim. E acontece até hoje, até com um produto chinês, esse de hype, né? Igual eu expliquei agora, ele chega no momento que ele não vai cair e parar de vender, ele vai manter, certo? E nessa hora que ele mantém, o pessoal que tentou entrar e viu que já não dava margem, que não sei o que lá, todo mundo desiste de vender. Sim. Aí chinês também para de importar em abundância e cai o mercado. Só que depois de um período, se você volta, você ganha dinheiro, né? É engraçado. Exato, é engraçado, é isso que eu falei. Agora a gente tá voltando com muitos produtos que no passado a gente já falava, cara, esse daqui já não vale mais a pena. Exato. A gente retoma alguns e vê, opa, agora eu tô surfando sozinho aqui porque de novo. Ninguém mais quer. Exato. Ele vira um produto oceano azul quase, né? É escondido, né? É incrível. Por isso, bem interessante. No que você falou, não compensa pro pessoal que tá vendo aí, o produto que tem abundância aqui do chinês, ele tentar trazer. Não eu falo assim, cara, vai tracionar o negócio, principalmente para quem tem pouco dinheiro e pouca experiência, traciona no Brasil. Sim, traciona no Brasil. Concordo plenamente. A hora que você quiser ir para China, não é para trazer produto assim. É para trazer, esse daqui eu não vejo ninguém vender, mas igual você fez, fiz um estudo, é um nível 2 de escala, não vende nem muito nem pouco. Exato. A margem é alta toda vez que eu vender. Então é fazer conta, né? Isso. É fazer conta. Período, legal. Né? Vou vender 200 peças no mês. É pouco? Só que as 200 peças vai me colocar a mesma quantia de dinheiro do que vender 10 mil peças de um chinês aqui. Então essa é a lógica da importação. É isso aí. Top. Entendeu? Essa é a lógica da importação. É isso aí. Que é o que vocês fazem hoje ali, diversificando, né, SKUs. E aí você coloca no período, né? Esse aqui, se eu comprei 2.000 peças, 5.000 peças disso aqui, se ele durar 4 meses, é o período que tá chegando o outro pedido. E assim você vai. E como que foi essa parada aí, cara? Em questão de dinheiro, né? Porque eu acredito que antes, pela realidade de vocês nunca tinham visto tanta movimentação financeira. Sim. Assim, de vocês, né? Realmente. Talvez nas empresas que vocês trabalhavam. Aí você começa a criar uma percepção de dinheiro muito diferente, né? O que antes era muito, agora vira pouco. E hoje, 1,5 milhão de faturamento por mês. É Mercado Livre, Amazon e Shopee. O chefe é o Mercado Livre mesmo. Com certeza. Né? Sim. Representa quantos por cento ali do faturamento? Uns 80%. 80%. Tá? Hoje, como que vocês encararam, principalmente o João ali, como que vocês encararam isso, tipo assim, caralho, é muita grana, cresceu de um jeito que a gente não esperava, como que foi isso? Uma das coisas principais, assim, que eu aprendi foi que o dinheiro que tá no caixa, ele é o dinheiro que ele já tá gasto, só não chegou o dia de pagar ainda. Então, uma boa visão. Assim, foi já tá comprometido já tá comprometido, exatamente. Então tem muita gente que vê lá 100 mil na conta, só que de boleto, de própria importação que você tem que pagar depois, vai chegar a hora de você pagar esse valor. Então o dinheiro vai sair da conta. Então não é tudo que tá lá que é seu. Que é seu, exatamente. Então uma coisa assim que me desbloqueou foi isso. O dinheiro que tá na conta não é um dinheiro seu, é um dinheiro que já tá reservado para ser pago. Isso é um bom jeito de pensar, porque daí você não se empolga, né? Porque o pessoal vê o dinheiro entrando ali e fala, opa, se eu tirar 5 contas ali para trocar de celular não vai dar nada, mas na hora de chegar... Sim. Uma outra coisa também foi quando você acha que dá pra cada mês você tirar um certo valor ali. Isso foi muito importante pra mim. Você tem que definir o valor desde o começo e viver com aquilo. Não tem como você ficar tirando um pouquinho a mais depois daquele mês. Você tira um mês 2, outro mês 3, outro mês 1.000. Isso não faz bem pra empresa. Então, o legal é que você teve um sócio do financeiro que deve, com certeza, ter colocado as regras aí, né? Colocou. Porque, você tem que entender qual que é a minha margem, quanto sobra pra mim, né? Quanto que a gente pode tirar pra sustentar o crescimento da empresa acelerado. Porque você pode até tirar mais, só que você desacelera o crescimento. Isso. Ou você pode até tirar tudo, mas você mata o crescimento. Isso e aí ele começa a cair, porque você nem sempre vai ter o mesmo resultado com aquele mesmo montante de dinheiro, né? Sim. E aí é uma coisa que muitas vezes você tem que abrir mão do imediatismo pensando lá no longo prazo. Exato. E o legal é que as pessoas, eu sempre dou essa dica pessoal, mas o legal é que as pessoas que eu tô trazendo aqui, todas elas estão seguindo essa linha e estão tendo sucesso, porque afinal de contas, pra você viver do negócio mesmo, você tem que ter essa linha, né? Funciona. Senão você mata seu negócio. Mata o negócio. Eu conheço pessoas, por exemplo, alunos meus, tá? Que na época da Copa do Mundo, cara, isso daí foi um momento álbum ali. De figurinha. Do álbum. Teve um momento da pandemia que também foi bizarro. E da pandemia eu vou até falar aqui, pessoal, cara, o que surgiu de nego, né?
na pandemia ganhando dinheiro com o Mercado Livre e todo mundo criou a imagem de que ganhar dinheiro com o Mercado Livre era fácil. A pandemia trouxe essa imagem. Por quê? Imagina 80% do comércio fechado, comércio não essencial, que é o materialismo puro ali, coisa que você quer pro dia a dia. A única saída era o quê? Comprar na internet. Então a gente teve um crescimento que, para quem tá no varejo, eles dizem que a gente antecipou um crescimento que teria acontecido em 10 anos a tempo presente. Um crescimento natural, progressivo, que teria acontecido em 10 anos. A gente fez isso em 2020. Só que qual foi o erro de muita gente? Não foi o meu, isso eu já previa, lógico, né? Acertei, né? Tive uma visão, falei, pô, não vou contar com isso. As pessoas achavam que seria sustentável, que aquele sonho que eles viveram em 2020, 2021, aconteceria em 23, 24 e assim por diante. Entendi. Já voltou ao normal, já voltou ao patamar normal, calma, o pessoal já tá indo pro shopping comprar coisa. Exato. Né? Voltou ao normal, normalizou. Hoje o e-commerce representa 12%, entendeu? Deu um salto ali e já retomou. Beleza. Mas o que aconteceu? Muita gente se empolgou na época da pandemia. E viraram empacotador de caixa que ganha muito dinheiro, só que não sabe gerir o negócio, não sabe gerir principalmente o próprio caixa, entendeu? Aí a molecada, assim, principalmente molecada, 18, 19, 20 anos, começaram a se empolgar, porque tudo que colocava vendia, as modinhas, pop-it, não sei o que, vou colocar, pum, explodindo dinheiro caindo, e aí, né, todo mundo começa também, deixa eu vender meu cursinho aqui, já vou virar da coisa, tal, beleza, todo mundo quer ensinar o que aprendeu em um ano, né, e aí veio a dor de barriga, aí começou a primeira, a segunda dor de barriga, e aí muitos, agora fudeu. Eu vi um monte de molecada quebrar. Porque não fizeram caixa de segurança, não pensaram em algo além daquilo de comprar e vender produto hypado. E aí chegou o momento que aquela fórmula mágica da pandemia já não estava mais dando certo. E aí, cara, minha margem já não é mais a mesma. Não consigo vender a mesma coisa. O que está acontecendo errado? Não está acontecendo nada errado. O mercado se nivelou. O mercado se ajustou. Normal, entendeu? Exato. Aquilo não era uma realidade, aquilo era só um sonho, né, daquele momento que a gente estava vivendo. Acabou aquele sonho. Agora voltamos o pé no chão. E quem sobrevive com o pé no chão? As pessoas que se atualizam, que buscam, né, conhecimento em gestão, conhecimento em finanças, conhecimento no mercado, né, que aprenderam a identificar uma oportunidade fora, um produtinho fora do campo de visão de todo mundo, entendeu? E essa época eu vi, cara, o mercado limando a galera, tirando todo mundo. Você falou um negócio importante que eu lembrei, o caixa, por exemplo, né, da empresa, né? Hoje o nosso caixa, um exemplo, paga no mínimo 10 meses de custo fixo. Nossa, um exemplo. É um caixa de segurança. Seguro pra caramba. É seguro pra caramba. Então, se eu não vender um palito de dente, eu pago 10 meses de custo fixo da empresa. E você vê, você poderia chegar pro João e falar assim, João, vamos tirar 8 meses pra nós, né? Daria uma bela de uma grana. Uma bela de uma grana, entendeu? Fica ali no limite de 2 meses. Fica 2 mesinhos ali, João, pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que não vai dar ruim não, vamos tirar 2, depois a gente põe de novo. Aí vai lá, compra carrão e tal, e a merda acontece. E uma coisa que eu percebo no mercado, não sei se é a sua visão também, exatamente pela maioria das pessoas não pensarem assim, como você ensina, como você explicou, eles não têm caixa, e aí eles têm aquele produto que tá um pouco mais parado, ou não vende na velocidade que eles tinham a expectativa de venda, ou de recuperar aquele caixa, eles começam a queimar o produto desesperadamente para voltar o caixa para eles. Sim. É isso? Você consegue ver isso também? Aí volta o caixa para eles, porque eles não têm mais grana para sustentar, para ir para um outro produto. Nossa, achei um outro produto, mas não tenho dinheiro. Mas eu tenho X peças aqui desse item, vou queimar. Cara, e aí eles não têm a margem que a gente falou antes, que é aquela margem planejada, isso, mais alta, mais saudável. Aí ele queima naquela margem pequenininha e ele fica enxugando gelo. Exatamente. Por isso que ele não cresce. Entendeu? Por isso que a minha comunicação, principalmente com o iniciante, quando o pessoal me segue no YouTube e no Instagram, eles vão ver mais o Diego falando com um topo de funil. Por exemplo, a gente conversou antes do podcast aqui e entrou nos assuntos muito mais avançados do que você vê eu falar no Instagram. Sim, com certeza. Obviamente, né? Com certeza. Por quê? Porque esse é um tipo de assunto que não vai agregar nada para eles, pode até assustar. Sim, porque é a dor do crescimento, de muito crescimento, de 100 milhões, de outra realidade, e não vale a pena. Então, quando a gente fala, por exemplo, quando eu criei o método foi pensando no quão abrangente e realista ele seria para a maioria das pessoas.
Então, com o método você trabalhando com poucos, com produtos que têm alto potencial de escala, com giro, esse problema já minimiza. Então, essas frustrações, elas são mitigadas ali com o passar do tempo, entendeu? Eles conseguem gerir o negócio mesmo com pouco conhecimento. Sim. Só que é o que eu sempre falo, quer ir para um outro patamar? Vai buscar conhecimento, Sim. né? No negócio, não é? Vou entrar pro escalada para beleza. Isso daí você vai aprender a vender, achar outras oportunidades, importar, mas não é só isso. Eu preciso ter um conhecimento mais de gestão. Como que eu contrato pessoas, né? Como que eu rodo um perfil comportamental, rodar um DISC para ver se aquele cara, se o perfil comportamental dele tá compatível com o cara da expedição, com o cara do escritório. Né? Você tem que analisar muitas coisas, né? Como que eu faço a minha estratégia tributária? Quem eu vou buscar para isso? Eu preciso de um financeiro da minha empresa, como que eu contrato? Então entra uma série de questões que para você ir para um outro patamar, você precisa continuar se atualizando, né? Sim. E é isso que eu falo para eles. Então vai chegar esse momento, mas você não pode se conformar com o que você sabe hoje, achando que ele é suficiente para te levar. Ele é suficiente para levar até certo ponto. Para sair daquilo, né? Você vai ter que se atualizar no mercado aí. E vocês, eu acho que tiveram que se atualizar muito. Sim, vocês estão num patamar hoje muito maior. E mesmo assim, a gente te acompanha todo dia. Tudo que você fala lá pra gente é construtivo, sim. Né? Não é jogando sardinha pro seu lado, não. Mas é verdade. Estamos falando aqui pra quem te assiste, pra quem te segue. A gente poderia falar assim, fiz o curso, tal, segui ele lá, aprendi as ferramentas aqui e abandono. Que agora eu já sei. De forma alguma. A gente continua acompanhando, porque vez ou outra, até eu falei no áudio, tá? Que você não ouviu, que eu mandei para ela, que tipo assim, o que mais chamou a atenção aí do Diego, né? Eu falei, olha, para mim a realidade hoje, o que mais chama a atenção do Diego é a visão de negócio, de empresarial do negócio, assim, do contexto do grupo, né? Do ecossistema, né? De como você falou aqui fora do ar, né? Olha, você pode crescer não só com esse braço, você pode crescer assim, assado. Foi quase uma mentoria aqui de 10 minutos aqui que valeu a visita. Então, tipo assim, eu acho que é isso. A gente continua seguindo e olhando e acompanhando com todo respeito. Porque um story, cara, que às vezes você faz, que você acha que pra você é tranquilo, lá pra mim, lá na ponta, que eu precisava pegar aquele... Né? Eu sei que você faz 400 stories, aí 2.000 stories por mês, que você falou que você não aguenta mais e tal. Mas às vezes cara, desses 4.000 que você faz é o que mudou o jogo ali, que você pegou e falou, não... Esse tanto aqui é o que eu precisava para mudar meu jogo. O resto é mais do mesmo no sentido de ferramenta, de técnica, de reforçar o que você já sabe, né? Sabe e tal. Mas um detalhezinho ali muda o jogo total. A ideia vem de um só story, né? Você vê uma story ali, vem uma ideia e aí você aplica na empresa e funciona e aí pronto. Não, eu também sou assim, cara. A gente... eu não tenho muita paciência, pra falar a verdade. Eu faço podcast aqui, mas eu não tenho paciência pra assistir podcast dos outros, cara. Eu não tenho paciência, entendeu? Só que às vezes... Nem no 2x? 2x eu vejo, mas quando pega aquele de 2 horas... Por isso que eu falei, cara, o meu tem que dar 1 hora, 1 hora e pouquinho. Sim. Tá bom. Mas às vezes eu quero ver, que eu sei que tem muitos empresários que eu admiro, né? E eu quero ver... Muitas vezes eu vejo os cortes, né? O corte que o pessoal coloca. E às vezes um corte, cara, já fala, puta, é isso aqui, velho. Caramba, isso daqui... Exato. Eu nunca pensei por esse lado, mas agora me abriu a mente pra isso, entendeu? Aí você começa meio que remanejar, mudar uns caminhos ali, porque faz sentido pro seu negócio. Muitas vezes pode não ter feito sentido pra muitas vezes, mas pra algumas, né, fez sentido. Então, eu acho que isso que é legal, os insightzinhos que você pega ao longo do tempo aí, né? E, bom, cara, foda a história de vocês, eu acho que a gente teria muita coisa pra conversar aqui ainda. Porque, pessoal, eles têm uns planejamentos muito mais ambiciosos, né? Eles têm metas ambiciosas de, por exemplo, quase que dobrar o faturamento no próximo ano, né? De abrir frentes de negócio diferente e entrar num mundo que eles não conhecem ainda, mas que eles já estão buscando informações, conhecimento para abranger esse lado, que nada mais é do que aproveitar oportunidades dentro do que vocês já fazem, né? Sim. No ecossistema para diferenciar. E aí a gente estava até falando em off aqui as dores que vêm desses outros negócios, né? Que também a gente tem que colocar numa balança para poder ter noção de um lado e do outro também. Exato. Não é só o que vai ganhar, mas também a dor para você se preparar para aquela dor. Porque ela vai chegar, ela vai, entendeu? É se preparar para ela. Exato. É isso aí. Hoje a gente não comentou, mas a gente é loja oficial também do Mercado Livre, né? E criamos uma marca no sentido de montar estratégia de marca própria nas plataformas.
E esse outro objetivo que você comentou aí é continuar nessa linha de crescimento. Não parar por aqui, né? Sim, sim. Porque uma empresa que não cresce, tá morrendo. É isso que a gente falou aqui. Exatamente. Exatamente. E a marca própria, cara, é fantástico, né? É isso. Eu fui o oposto do que eu ensino hoje, né? Eu comecei com marca própria. Hoje eu ensino vender o que é mais abrangente. Porque também a barreira de entrada de começar com marca própria não é para qualquer um, né? O cara tem que ter uma verba. Por exemplo, vocês estão aí, essa jornada de vocês aí deu 3 anos, né? Basicamente do zero do João até mais ou menos 6 ou 8 meses para você entrar e chegar até aqui, somando tudo. Isso daí a gente tá falando de 3 anos. Só que foram 2 anos e meio ali para vocês tomarem a decisão de não, vamos para a marca própria. Mas por quê? Já tinha dinheiro, já tinha caixa, reserva de oportunidade, que foi o que você falou, que permite você tomar essas decisões fora do negócio, né? E o negócio principal continuar crescendo. Isso é muito interessante. Eu comecei com marca própria porque eu comecei fabricando. Exato. Então ali eu já tinha marca desde o começo. Só que era uma outra realidade, né? Tá falando de uma época que era muito diferente do que é hoje, né? Hoje o mercado é muito mais competitivo do que é hoje. Só que, por outro lado, a régua subiu muito. Então, a pessoa que começa com o direcionamento correto, certinho, né, evolui ali em termos de conhecimento, ela não vai errar e ela vai se destacar, né? Porque o que mais tem é gente que quer vender no Mercado Livre e vai lá, põe lá e acha que é milagre, pô, é só esperar vender, não vende, se frustra, sai falando que não funciona, que quem tá começando agora não tem resultado, que é só quem começou há mais tempo, que não tem nada a ver, né? E o cara vende o curso e não adianta nada. Mas nem termina de fazer as lições do curso. Mas exatamente. Legal, cara. E deixa eu perguntar uma coisa, né? A gente finaliza o podcast. Primeiro eu pergunto ali o que você já falou, né? Em termos o que o Diego pôde agregar, né? Porque o que eu falo, cara, eu espero que na internet eu não esteja fazendo um trabalho à toa. Né? No sentido de o tanto de conteúdo que a gente gera, o nosso aprimoramento, que muitas vezes pagar as mentorias que a gente paga, né? O dinheiro que eu invisto no conhecimento do Diego, para poder transferir isso de outras formas, né? Na internet e levar esse conteúdo para mais gente, isso tem que ter um valor. E muitas vezes a gente não recebe esse feedback, né? E eu tô trazendo pessoas aqui que de alguma forma tiveram resultados e vivem de Mercado Livre e vão enriquecer com o Mercado Livre porque eu de alguma forma abri a mente ou dei uma ajuda. Eu quero saber, na opinião de vocês, como que o Diego ajudou vocês ali nessa jornada aí? Sinceramente, você mudou minha vida porque eu tô aqui hoje com uma empresa, hoje gerindo pessoas, sendo uma pessoa melhor também e com muito mais responsabilidade, com 24 anos, porque você me possibilitou estar aqui. E aí, tipo assim, com o seu curso lá e participando lá do clube, né? Também. E foi assim, muitas ideias que você contribuiu. Então, era um ambiente que eu tinha pessoas mais velhas, que eu tinha pessoas com mais ambições. E aí isso permitiu com que eu tivesse acesso a pensamentos diferentes. E assim, eu sou grato a você de verdade, porque eu vivo do Mercado Livre hoje. E a gente criou uma marca conforme isso e tá tudo dando certo porque a gente trabalha, tem uma empresa e vende no Mercado Livre também. Então, muda a vida mesmo e esse ambiente de pessoas com mais experiência, com mais responsabilidades, faz com que uma pessoa jovem encurte o caminho. Amadureça, né? Muito mais rápido. Amadureça mais rápido. Então, muito grato a você também. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Ao meu tio, que a gente tem muita junto aí muita coisa fizeram acontecer. Exatamente. E tem muita, né? Igual você falou aí. Muito. Valeu pelo muito. pouco que eu ouvi, tem muita coisa. Mas obrigado pelo relato aí. E, cara, vamos lá agora. Pra gente finalizar, eu gosto de falar o seguinte. Vocês trilharam um caminho aí, né? Desde baixo, como vocês falaram, ainda não precisaram de dinheiro do mercado. Vocês conseguiram fomentar o próprio crescimento, que hoje em dia é uma coisa rara, né? Mas por quê? Porque acertaram no produto, com uma margem maior, onde, né, não tem tanta gente disputando por ele. Então, foram direto para importação para realmente anular as concorrências por aqui, né? Porque quando você aumenta a barreira de dificuldade, pouca gente rompe essa barreira. Sim. E vocês pularam o muro grande que pouca gente consegue escalar e pular ele também. Sim. Então vocês acabam sendo as poucas pessoas que conseguem ir para outro lado, né? Puderam, com a inteligência, conhecimento, experiência, achar produtos que fossem interessantes para vocês, né? Dentro da parte de utensílios domésticos, que vocês comentaram aí, né? Que falaram que eu não tenho problema em falar, porque tem muita opção, né? Então até o cara descobrir... Tem nossa.
É um dos maiores segmentos aí, tem muita oportunidade para todo mundo. Mas vamos lá. Como vocês trilharam esse caminho, né? Ninguém que eu convido aqui, alguém que já veio, nasceu no berço de ouro e tem dinheiro para não, ninguém. Todo mundo começou do zero, com a dificuldade de quem começa do zero, com aqueles pensamentos de desistir, de não é para mim, vai dar errado, né? Mas deu tudo certo no final. Que eu vou pedir uma dica de cada um de vocês aí. O que vocês falariam para uma pessoa que tá começando agora, que quer mudar de vida, que muitas vezes passou de uma certa idade e já tem aquele receio de arriscar, ou aquele medo de um negócio não dar certo, de ser tudo uma ilusão, muita gente fala que o Mercado Livre não funciona. O que vocês diriam para essas pessoas que estão nessa situação? Começa Bom, eu diria para você que vale muito a pena, que se você, mas assim, falo pela minha, né, experiência, se você já for aí acima de 30, 35 anos, tiver sua família, seus filhos, tiver sua profissão, seja ela qual for, até bem remunerado, como a gente já falou nesse podcast aqui, cara, tenta, começa, se esforça, faz o treinamento que vale a pena. Hoje em dia tem mentorias que aceleram o crescimento, também vale muito a pena. E depende, logicamente, de você, né? Porque ninguém vai, né? Por mais que você faça curso, mentoria, essas coisas, se você não fizer a sua parte, você também não vai colher o resultado. Acho que vale a pena não desistir, força de vontade, foco, pensar fora da caixa também ajuda um pouco, sabe? Não ir na mesma linha do que a chamada manada, né? Talvez para deixar mais português claro. Sim. Se você fizer isso, acho que você tem grande chance de, dependendo do seu objetivo, às vezes não necessariamente você quer fazer como eu e o João fizemos, né? Montar uma empresa e crescer e faturar milhões a cada ano. Às vezes, se você quer uma renda extra, eu quero, sei lá, 20 mil a mais aqui para mim, quero dar uma escola melhor para os meus filhos, né? No caso, falando aqui para a galera que tem uma família, minha esposa está desempregada, preciso, né? Como você comentou antes também, quero uma renda aqui para nossa família, quero trocar de casa, se eu ganhar 15 mil a mais para mim, tá bom. Cara, é totalmente possível, é tranquilo de conseguir, se você se dedicar, se você procurar os caminhos corretos ali, né, você aprende tudo, acontece. Só ter mais força de vontade, né? Força de vontade, não desiste, cara, nunca é tarde para começar, nunca é tarde. A gente tem pessoas de várias idades aí já atuando nesse segmento. Então não é só porque você aí, já casei, tenho filho, tenho minha casa, tenho meu salário, vive na falsa segurança do CLT, porque amanhã depois você largou o CLT com mais de 40 anos. Exato. Né? Isso, com mais 40 anos, exatamente. É que eu acho que eu tenho 30 ainda, né? Então você fica me lembrando. Mas assim, aí é isso, cara. Então não desista, porque o CLT é uma falsa ilusão, assim, no sentido de uma falsa segurança, né? Então garanta já, não saia do seu CLT, continua. Mas vai fazendo um plano paralelo, vai aprendendo, aí você tem a segurança de ter o seu salário, aí depois uma renda extra vai estar ali um volume razoável para você conseguir mais coisas, e aí você decide se você quer viver disso, aumenta a sua empresa do tamanho de milhões, ou fica com aquela renda mesmo, para você fazer uma viagem, pagar uma escola melhor para o seu filho, enfim, né, deixar sua esposa feliz, né, para a gente ter esposa brava, dar um presentinho, faz um rolê. É isso aí, galera. O recado é esse. Valeu. E o João? Então, um dos pontos principais, eu acho que é a paciência mesmo, de uma pessoa mais jovem. Você quer testar muita coisa, então, de repente, você começa a ter um pouquinho mais de dinheiro na conta ali, não que seja seu, mas que você começa a mudar, querer gastar um pouquinho mais. E eu acho que a empresa só deu certo porque o meu tio me segurou bastante nessa parte, então a gente cresceu com capital próprio, porque a gente foi gerando caixa, que é uma coisa que eu não entendia muito bem, que eu acho que a gente podia receber um pouquinho mais aqui, mas não aconteceu por causa disso. A gente sabia o que estava fazendo, ele sabia o que estava fazendo, e eu escutando ele. Então, um dos pontos principais é o jovem ter um mentor, como o meu tio é para mim, e também podem seguir o Diego para seguir esse direcionamento. E aí você acaba tendo bastante resultado com a paciência, que é esperar as coisas amadurecer. Legal. É isso aí. Isso aí, pessoal. Então, obrigado aí pela visita, pela uma hora aqui, 1 hora e pouquinho, conversando com a gente e compartilhando a experiência, a história de vocês para todo mundo. Porque não é também todo mundo que tem interesse, né, em sentar aqui, em falar. Muitas vezes a pessoa, mas o que eu vou ganhar com isso e tal, né? Mas a gente sabe que, você ganha muito
no sentido de poder cooperar com a vida das pessoas, né? Certeza. Um propósito de ajudar e... Pô, 10 minutos de conversa com você aqui antes do podcast, cara, valeu a visita, valeu aí os próximos 6 meses aí, tranquilo aí Com certeza. de estratégia que a gente conversou fora do ar. Depois eu passo o Pix, você Opa, manda bala. Por que não? Por que não? 10 minutinhos. É brincadeira, mas valeu, cara. Valeu aí pela visita de vocês dois. Bom, parabéns pelo sucesso em tão pouco tempo e pelo que eu ouvi aqui antes dos planejamentos futuros aí. Quem sabe lá na frente, vocês voltam aqui daqui, sei lá, 3, 4, 5 anos, né? Deixa aqui no heliponto, a gente deixa o helicóptero ali e vai lá, chegamos. Vamos contar a outra fase agora, que você só ficou sabendo da primeira, né? Então é tudo possível. Né, as metas ambiciosas aí, só ter cabeça no lugar, pé no chão, né? Mas vai dar tudo certo. E pessoal, vocês viram a história deles, né? Eu quero que vocês, uma coisa que eu peço do podcast, primeira coisa, tem que se inscrever no canal aí do podcast se você não é inscrito e deixar um comentário. Porque muitas vezes a gente grava um podcast de 1 hora e a gente não sabe dar a opinião de vocês. Pô, me identifiquei ali com uma coisa que o Gustavo falou, que o João falou, que o Diego falou. E, enfim, a gente fica meio perdido. Então, os comentários ajudam bastante, né? Pra gente saber se realmente aquilo agregou pra você, que tipo de informação foi mais importante. Então, deixa seu comentário aqui também, dizendo o que você achou do podcast, tá? E tamo junto. Até o próximo episódio.